E aí, meus amigos, estamos para mais um bloco agora, hein? Mais uma questão da Unicamp, mais uma questão da Federal da Bahia. Nós vamos fazer uma questão da Unicamp agora que ela vai trabalhar com dois teoremas. O teorema do impulso e o teorema trabalho-energia. Dois teoremas bem tradicionais em questões específicas. Vamos ter bastante atenção, não esquecendo da álgebra e cuidado com as nossas contas, sempre olhando o sistema internacional, para tudo trabalhar bonitinho, tá bom? Então vamos ver a questão da Unicamp, vamos lá. Em agosto de 2012, a NASA anunciou o pouso da sonda Curiosity na superfície de Marte. A sonda de massa igual a 1.000 quilos, vai observando que está todo mundo no sistema internacional, já viu aqui bonitinho? A massa 1.000 quilos. Entrou na atmosfera marciana a uma velocidade de 6.000 metros por segundo. Sistema internacional bonito, tá vendo? Letra A. A sonda atingiu o repouso. Filho, se a sonda atingiu o repouso, é porque a velocidade final da sonda é quanto? Que é essa? Zero. Menor velocidade possível, né? Na superfície de Marte, 7 minutos. 7 minutos. Pode trabalhar em minuto, filho? Nunca. Segundos, hein? Cada minuto são 60 segundos, tá bem? Então eu tenho, chegou os 7 minutos após a sua entrada na superfície. Então a sonda atinge o repouso na superfície de Marte 7 vezes 60 segundos após a sua entrada na atmosfera. Calcule o módulo da força resultante média de desaceleração da sonda durante sua descida. Olha para mim um minuto. Vou trabalhar com o teorema do impulso. Houve uma força resultante sobre a sonda. E detalhe, o que essa força resultante fez, nerd? Aumentou ou diminuiu a velocidade? A velocidade começou em 6.000 metros por segundo e parou em zero. Aumentou ou diminuiu a velocidade? Diminuiu. Se diminuiu a velocidade, o movimento é o quê? Acelerado ou retardado? Retardado. Todo movimento retardado, a força resultante é a favor ou contra o sentido do movimento? Contra o sentido do movimento para conseguir retardar a velocidade. Então eu agora vou fazer um esqueminha das forças, lembrando que eu estou trabalhando com vetores. Eu vou falar da força-peso, eu vou falar do atrito que está acontecendo sobre o corpo, gerando uma resultante para cima. E vou ter as velocidades que estão atuando. Quer ver? Volta lá para o nosso quadrinho. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou desenhar o corpo, corpício. Sobre esse corpo, eu vou ter a força resultante, que eu já sei que está para cima, mas essa força resultante é devido ao peso e à força gorda. Conhece a força gorda? O FAT. O FAT, a força de atrito? Força gorda. Eu vou ter o seguinte, ó, a força resultante para cima. Como é que eu sei que a força resultante está para cima, Vidal? Cara, a força resultante tem que estar para cima porque a velocidade dele, a velocidade inicial, está para baixo, olha só. A velocidade inicial está para baixo. Então eu preciso ter a força resultante para cima para retardar o movimento. Agora, o detalhe é que, como eu estou trabalhando com vetores, eu não posso esquecer que eu preciso de um referencial. Eu vou colocar esse referencial para baixo. Olha aí, nerd lindo. Se eu coloco esse referencial para baixo, os vetores agora eles terão sinais. Olha para mim aqui de novo. É importante isso em vetores. Os vetores eles possuem módulos, que são exatamente os valores de cada vetor. Então eu tenho o módulo da velocidade, o módulo da força. Porém, cada um desses vetores tem sentido. E esse sentido é que determina um sinal nesse módulo. Porque se o vetor estiver a favor do referencial, qual é o sinal que ele entra? Positivo. Mas e se o vetor estiver contra o referencial? Entra com sinal negativo. Então eu agora vou trabalhar com o referencial e o teorema do impulso. Vamos cortar de novo lá para o nosso quadrinho. Então o que eu tenho? Eu tenho o teorema do impulso para descobrir a força resultante. Quem é o teorema do impulso? Eu costumo brincar dizendo que é uma fórmula que você nunca esquece. Porque se você esquecer, você faz a perguntinha. Ah, Vidal, o impulso é a variação do quê, hein? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Lembre-se que essa variação ela é mv menos mv0. E o detalhe que eu vou chamar a atenção para você aqui de outra cor é o seguinte. Ó, tudo é vetor, filho. Então, ó, vetor, 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 vetor. Tudo vai depender de um sinal através do nosso referencial. Então vai ficar assim, ó. O impulso ele tem aquela forceta, força vezes tempo. E isso vai ser igual a mv menos mv0. Lembrando de novo que tudo isso é o quê, filho? Tudo isso é vetor. Se tudo isso é vetor, eu tenho que estar de acordo com o meu referencial. Me responde uma coisa. Quanto é que vale a velocidade final, filho? Quanto vale a velocidade final que ele falou para a gente? Zero, porque a sonda atinge o repouso. Então, ó, isso aqui vale zero. Se liguei? Então, eu vou ficar com o seguinte agora. Força, mas olha, observa,
A força está a favor ou contra o referencial, nerd? Olha o referencial. Olha a força. A favor ou contra? Contra. Negativo. Menos F vezes o ΔT, que vai ser os nossos 7 vezes 60, igual a nossa massa. De quanto é a nossa massa? 1000 quilos. Ó, já vou colocar o nosso 10 ao cubo ali, hein? Vezes a velocidade inicial, que é 6.000, que também é 6 vezes 10 ao cubo. Com isso, eu agora vou fazer a continha para conseguir chegar na resposta da nossa força. Então, vai ficar assim, filho. Ó, a força... Eu posso simplificar aqui, já viu que eu posso simplificar o 6 com 60? Que vai sobrar 10 também? Já viu ali? Então, eu posso simplificar aqui, ó, o 6 com 60. Com 60. Sobra 10 do lado de cá, tá vendo? Aí, do lado de lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... tá vendo esse 10 ao cubo e esse 10 aqui? Que ficou 70, tá vendo? E do lado de cá vai ficar 10 à quarta, viu aí? Só que tem um outro detalhe aqui que eu esqueci, que me escapou aqui, filho. Ó, pra gente poder igualar. Tem um sinal negativo aqui, tá vendo? Ó, um menos aqui, ó. Tem um sinal negativo dos dois lados, viu? Se tem um sinal negativo dos dois lados, filho, o sinal negativo vai sumir. Então, agora, para a gente fechar, vai ficar assim, ó. A força positiva igual... Lembra que tinha dado 10 à quarta do lado de cá? Do lado de cá tinha dado 10 à quarta. Eu vou escrever assim, ó. 10 vezes 10 ao cubo. E do lado de lá tinha dado 70, que é 7 vezes 10, ó. Tá vendo? Quanto é que dá 10 sétimos? Bom, essa continha aí você vai ter que ir lá no cantinho da prova, na hora que você estivesse fazendo lá, para resolver essa continha aqui, ó. Esses 10 sétimos. 10 sétimos é 1,42, neném? E essa base de 10 aqui fica 10 ao quadrado, tá vendo? Então, eu vou passar a ter uma força igual a 1,42 vezes 10 ao quadrado newtons. Na verdade, não é 10 ao quadrado, não. Vamos corrigir essa potência de 10 aqui, que você já deve ter visto no início, filho? Olha aqui, ó. É 6.000, então é 6 vezes 10 ao cubo. Eu tinha tirado aquele 10 ao cubo ali, ó, e tinha esquecido de botar ele ali, ó. 6 vezes 10 ao cubo. Então, aqui vai ficar 10 à sexta, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Aqui fica 10 à sexta. Olha lá. Aqui fica 10 à sexta. Zé Mané. Aí, divididos por 10, vai acabar no final dando 10 à quinta. Eu percebi esse pequeno erro por um detalhe. Estava muito pequeno o valor da força, né? Nós estamos falando da sonda Curiosity, uma velocidade de 6.000 metros por segundo. Volta para mim aqui. Eu estou falando da sonda Curiosity. A sonda Curiosity ela tem uma velocidade muito alta. Foi reduzido em 7 minutos. Ele precisava de uma força resultante muito grande, por isso que eu percebi que tinha um erro na potência de 10. Mas vamos voltar para lá, ó. Então, ó, achei a força de 1,42 vezes 10 à quinta. Vamos ver a letra B? O que a letra B nos diz? Considere que após a entrada na atmosfera, a uma altitude inicial de 125 km, a força de atrito reduziu a velocidade da sonda para 4.000 metros por segundo, quando a altitude atingiu 100 km. Repara, considere que após a entrada na atmosfera, e a gente tinha visto lá na letra A, que a sonda atinge o repouso na superfície de Marte, e ela entrou na atmosfera com 6.000 metros por segundo. Eu, na letra B, não vou estar trabalhando com a velocidade final de zero. Eu agora peguei um trecho que seria desde a entrada de 6.000 metros por segundo até um pedaço com 4.000 metros por segundo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu agora tenho a Curiosity entrando com 6.000 metros por segundo. Esse é o nosso V0. Olha lá, lindão. Até que ele vai chegar numa posição, ó, ele vai descendo, vai chegar numa posição onde a velocidade dele é de 4.000 metros por segundo. Essa é a velocidade final. Observa que diminuiu a velocidade. A gente já tinha visto lá na outra letra que nós temos a força peso e a força gorda, o fat. Olha aí o fat, atuando sobre o corpo, né? E ele fala o seguinte, ele entra na atmosfera a uma altitude de 125 e reduz a velocidade quando a altitude atinge 100. Então, se eu estava entrando em 125 e a velocidade chegou a 4.000 quando ele estava na altura de 100, é porque essa alturazinha aqui é quanto, filho? 25, né? Mas 25 o quê? Quilômetros. Pode trabalhar com quilômetro? Não, tem que trabalhar em metro. 25 vezes 10 ao cubo, metros. Olha lá.
Vou trabalhar em metro. Observa que eu tenho a força de atrito atuando, o peso, a velocidade variando nessa altura. O que eu vou fazer agora para encaixar bonitinho o meu teorema do trabalho e energia é colocar aqui embaixo, considerando o meu nível zero. Nível zero de quê, Vidal? Nível zero de energia potencial gravitacional, porque ali não vai ter altura. Então eu vou considerar aqui em cima como ponto A, aqui embaixo como ponto B. E vou pensar que de A para B, ele simplesmente desceu 25 km. Eu vou esquecer os 125 e os 100 e vou trabalhar só com 25, tá? Aí agora ele fala assim, a partir da variação da energia mecânica, atenção que ele nos deu o ponto de partida. A partir da variação da energia mecânica, calcule o trabalho realizado pela força de atrito neste trecho. Trabalho realizado pela força de atrito neste trecho. Olha para cá para mim um minuto. Toda vez que se fala em trabalho, o termo trabalho é um termo coloquial. Na verdade, não é trabalho de trabalhar, é trabalho de dar trabalho de fazer alguma coisa. Ou seja, gastar energia. Se você vai pegar e vai levar caixas do primeiro andar ao 10º, você só pode levar uma caixa por vez e não tem elevador. Imagina, você vai ter que levar 10 caixas, do primeiro andar ao 10º, não tem elevador. Você só pode levar uma caixa por vez de escada. Na mesma hora você vai virar para mim e vai falar, nossa, Vidal, vai dar um trabalho fazer isso. Exatamente. O termo coloquial trabalho significa o quê? Gasto de energia. É alguma coisa que você está no sistema gastando energia para fazer alguma coisa. É um trabalho mecânico. É o trabalho para realizar algum tipo de movimento. E nesse caso eu quero o trabalho da FAT, ou seja, eu quero a energia dissipada durante esse movimento. Vamos voltar para lá, porque ele fala que essa energia dissipada ela deve ser determinada a partir da variação da energia. E a gente tinha um teorema. Como é que era o teorema trabalho-energia para isso? Dá uma olhadinha. Nós tínhamos um teorema trabalho-energia que nos dizia o seguinte, ó, o trabalho da força gorda, o trabalho do FAT, ele é igual à variação da energia mecânica. Olha aqui. Não esquecendo que a energia mecânica, a variação, perdão, ela sempre será a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. E na minha figura, quem é a energia mecânica final, filho? A energia mecânica final na minha figura é a energia de B. Olha lá, essa é a minha energia final. E a minha energia inicial é a energia de A. Então eu vou trabalhar com o teorema trabalho-energia, né, porque ele pediu, olha lá, a partir da variação da energia mecânica, calcule o trabalho da força de atrito nesse trecho. Agora, um ponto mais importante para você não dar mole. Ele falou da gravidade, filho. Só que a gravidade lá em Marte, ela não vale 10. Ela vale quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos equacionar agora. Observa que o trabalho da FAT é o que eu quero determinar, né? A energia mecânica de B. Quem é a energia mecânica de B, filho? Dá uma olhada na minha figura. E observa que na minha figura, aqui no ponto B, ó, aqui no ponto B, tá vendo? Eu estou no meu nível zero, então não tem energia potencial. Só tem energia cinética, olha lá. A energia do ponto B ela será mVb ao quadrado sobre 2. E quem é a energia do ponto A, neném? Ponto A, ponto A. Energia do ponto A. No ponto A eu tenho 25 vezes 10 ao cubo de altura em relação ao nível de referência e tenho uma velocidade de 6.000 metros por segundo. Então, lá no ponto A eu tenho energia cinética mais energia potencial gravitacional, com a gravidade valendo 4, tá vendo? E observa um detalhe, filho, ó, aqui tem um menos, ó. Então vai ficar menos isso tudo aqui, ó. Então vai acabar tendo um sinal negativo aqui também. Quer ver? Vamos lá para o outro lado para a gente dar uma organizada nisso aí, olha lá. Vamos lá para o outro lado. Aí nós ficamos assim, ó. Ficamos com trabalho do FAT, da força gorda, igual mVb ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética final, menos, coloca aqui ó, um colchetezinho, mVa ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética inicial, mais mgh. Filhão, o que eu vou fazer agora é ajeitar aí. Vou fazer o algebrismo, né? Vou botar a massa em evidência, porque tem massa em todos os termos, e vou ajeitar esse sinal negativo que está ali, ó. Então vai ficar assim, ó, o trabalho da força gorda, o trabalho do FAT, vai ficar igual. A massa em evidência, que multiplica, né? Vb ao quadrado sobre 2, menos
VA² sobre 2 menos, olha lá, o menos vai para lá, hein? Botei a massa em evidência, hein? GH, ó. E tudo isso multiplica a massa, olha lá, filho. Tudo multiplica a massa, tá vendo? Volta para mim. Depois que eu desenvolvi isso, o que eu tenho que fazer agora é substituir valores. Até onde eu cheguei seria o nosso desenvolvimento físico. A partir de agora eu vou substituir os valores e fazer a nossa conta. Muita atenção para não errar em conta. E mais uma vez, a gravidade não vale 10, ela vale 4, a gente está em Marte. Não esquece, tá bom? Então vamos fechar com a conta final lá. O trabalho da força gorda vai ser igual, que é o que eu quero determinar, tá bem? A massa, quanto era a massa da Curiosity, hein? Você lembra quanto era a massa que a gente viu lá na primeira, lá? 1000 quilogramas, tá vendo? Então, a massa da Curiosity, 1000, que é 10 elevado a quanto, filho? Ao cubo. A velocidade em B, que é a velocidade final, é 4000. 4000 é 4 vezes 10 ao cubo, filho. 4 vezes 10 ao cubo, ao quadrado sobre 2, menos. Aí a velocidade do A, que é a velocidade inicial, que é o 6000, 6 vezes 10 ao cubo ao quadrado sobre 2, menos 4 vezes 25 vezes 10 ao cubo. Olha lá, ó. Mais uma vez, é 4 por conta exatamente da gravidade, porque a gravidade nesse planeta não é a mesma gravidade que a gente tem na Terra. Beleza? Agora a gente vai fazer a continha. Ó. Esse 4 vezes 10 ao cubo aqui, ó, ao quadrado, esse 4 vezes 10 ao cubo ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 10 ao cubo ao quadrado sobre 2, a gente pode resolver aqui no cantinho. 4 vezes 10 ao cubo, né, ao quadrado, fica 16 vezes 10 a sexta sobre 2, menos 6 ao quadrado, 36 vezes 10 a sexta, também sobre 2. Olha lá, filho. Como os expoentes não, desculpa, os denominadores são iguais, eu subtraio os expoentes, os numeradores. É porque eu estou com o expoente na cabeça, que eu queria te falar o seguinte, a gente só pode fazer essa subtração dos numeradores porque as potências de 10 têm o mesmo expoente. Se elas não tivessem o mesmo expoente, eu teria que transformar para as expoentes iguais antes de operar. Mas como os expoentes já são iguais, é direto. Então vai ficar 16 menos 36, que dá menos 20 sobre 2. Quanto é menos 20 sobre 2? Menos 10. Então, toda essa conta que a gente está trabalhando aqui, ó, ela vale menos 10. Toda essa conta aqui ela vai valer menos 10, que ficou 20 sobre 2, vezes 10 a sexta. Tudo aquilo ali ficou menos 10 vezes 10 a sexta. Menos, tá vendo? Que fica menos de novo, ó lá. Menos, aí 4 vezes 25 dá 100. Aí fica 100 vezes 10 ao cubo. 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Isso é 10 à quinta. Tá vendo que aqui está 10 à sexta? Esse aqui deu 10 à quinta, aqui está 10 à sexta. Ó, 1 vezes 10 à quinta. Foi o que eu tinha falado para você lá em cima, tá? Isso aqui tudo ainda está multiplicado, que você não pode esquecer, de 10 ao cubo, né? Porque a gente está fazendo só o que está lá dentro, olha lá. Isso tudo ainda está multiplicado por 10 ao cubo, isso tudo é o trabalho da força gorda. Então, ó, eu agora preciso, para operar isso aqui, eu preciso igualar os expoentes das potências de 10. Então, para igualar esses expoentes da potência de 10, eu vou transformar esse 10 à sexta em 10 à quinta, para ficar mais fácil, tá bem? Então, vai ficar assim, ó, o trabalho do FET, ele vai ficar igual. O 10 ao cubo mantém. Agora eu vou transformar em parênteses, tá? Ficou menos, vai dar tudo menos, né? Então ficou menos, e olha, tem que dar menos porque o trabalho da FAT ele mede aquilo que você perdeu, né? Então você precisa ter o sinal negativo. Então vai ficar menos 100 vezes 10 à quinta, menos 1 vezes 10 à quinta. Tá vendo? Aí isso tudo aqui agora, filho, deu menos 101 vezes 10 à quinta. Então, o que nós achamos de conta no final foi o seguinte, então. Ó. Eu vou ter o trabalho da força gorda igual 101 vezes 10 à quinta vezes 10 ao cubo. Então, isso é 101 vezes 10 à oitava. 101 vezes 10 à oitava. Só que negativo, hein? Menos 101 vezes 10 à oitava. Vou equacionar bonitinho, né? Vou trazer duas casas decimais aqui, ó. E aí, eu trazendo essas duas casas decimais para trás, eu vou ter que acrescentar dois valores para voltar ao normal, né? Então, menos 1,01 vezes 10 à décima joules. Observa que esse sinal negativo está medindo exatamente a característica do atrito. Qual é a característica do atrito? Dissipação.
Essa é a característica. Bom, meus amores, essa foi uma questão da Unicamp 2013. Volta para mim aqui, ó. Essa foi uma questão da Unicamp 2013 com um raciocínio bem complexo, tá bom? A gente depois, no próximo bloco, vai ver a Federal da Bahia. Tamo junto, nerd.